me transformou. Jesus quer dar a ti. Contigo vivo, sei.
exaltado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem como eu entende que o coral nos inspira a louvar ao Senhor mais. Como é bom, não é? Meu desejo é que sempre o coral seja um instrumento dessa glória, desse mover do Senhor. Amém? E nós mesmos com os anjos estamos juntos adorando ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta, amados, que este local aqui está cheio de anjos que não tomaram corpo e que estão aqui louvando a Deus conosco, e outros estão aqui, além de só louvar, aos anjos ministradores que estão trabalhando em nosso favor, que estão esperando os nossos lábios confessarem a palavra de Deus para agirem. Então, nesta hora, eu quero orar a respeito das nossas famílias, assentados mesmos. Nossa família é bendita, nossa família é preciosa, nossa família é amada. Família envolve sentimento, família envolve casamento, família envolve pai, mãe, filho, irmão. Família envolve agregados que vão se juntando e vão entrando. E nós sabemos que existem relações dentro da família. E o inimigo tem investido pesado contra essas relações, para tentar tirar a base de sustentação do ser humano, que é a família, a nossa base. Então eu quero orar pela sua família nesta hora. Em nome de Jesus, se há alguma situação, se há alguma quebra, se há algum desentendimento, se uma mentira do diabo penetrou aí numa relação entre um pai e um filho, entre irmãos, um marido e a esposa. Amados, nós podemos agora, em nome de Jesus, reverter todas estas situações, pelo poder da nossa oração, pela eficácia que a oração tem. Você vai orar comigo agora, ligando aqui na terra, aquilo que Deus já estabeleceu nos céus. Amém? Se você tem uma situação aí, curve sua cabeça em nome de Jesus. Se há alguém difícil, ao seu ver, se alguém endurecido, embrutecido, que não está aqui, se você vai mandar uma palavra agora de amor. Vamos amar. O amor, ele constrange, ele quebra as cadeias. Vamos cobrir de amor, de oração. Pai amado e bendito, Deus, nesta hora, Jesus, nós colocamos diante de Ti em oração as nossas famílias, Senhor, os nossos lares, Pai. Sabemos, Jesus, que Tu tens um plano perfeito para a família, Senhor. E que o inimigo das nossas almas, Jesus, luta contra este plano, Senhor. E ele arma ciladas, e ele prepara armadilhas, arapucas. Ele lança dardos inflamados na mente das pessoas, Jesus. E se ele conseguir trabalhar na mente de alguém, dentro de uma família, ó Jesus, haverá uma inflamação maior, Jesus. Por isso agora, Pai, a Tua palavra diz que com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, Jesus. Por isso agora, Senhor, pela fé, esta fé dom de Deus, esta fé, Senhor, que move o sobrenatural, esta fé, Senhor, que traz o agir dos anjos em nosso favor, esta fé, Senhor, ó Deus, que move o teu coração, esta fé, Senhor, que tira as montanhas da nossa frente, Senhor. É por esta fé agora, Jesus,
que nós clamamos pela nossa família, Jesus. Ó Deus, com esta fé nós apagamos agora, Senhor, os laços, os dardos, Senhor, os dardos inflamados do maligno, Senhor. Ó Deus, os que estão tentando acertar alguém, Jesus, da nossa família. Ó Deus, aqueles que já penetraram alguma mente, os pensamentos de alguém. Ó Deus, nós agora repreendemos, Pai, toda a ação do inimigo, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus. Ó Deus, toda investida do inferno contra os casamentos, toda investida do mal, Senhor, contra, ó Deus, as relações entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Jesus, ó Deus, agora nós paralisamos, Pai, as setas que estavam vindo na direção das famílias do teu povo, Jesus. Nós abrimos as nossas bocas para confessar, Jesus, em linha com a tua palavra, que diz que a nossa família é bendita sobre a terra, é abençoada, é família eleita, é família escolhida, é família separada, consagrada a ti, Jesus. Nossa casa é terra santa, Pai. Por isso não há lugar, Senhor, para o profano, não há lugar, Senhor, para o pecado, não há lugar, Jesus, para as coisas, Senhor, indignas. Por isso nós agora, Jesus, mandamos uma palavra para aquele que não está aqui, que ficou em casa, que foi para um outro lugar qualquer, Jesus. Ó Deus, aquele que ainda está, Senhor, confuso, perdido, talvez ferido, machucado. Ó Deus, que está confuso, porque não sabe, Senhor, o que fazer dentro de casa. Aquele que está, Jesus, endurecido e embrutecido. Em nome de Jesus, mandamos uma palavra, Senhor, para que estas pedras nas tuas mãos se transformem em pó, Jesus. Corações de pedras sejam transformados em corações sensíveis a Deus. Que todo sentimento, Senhor, mesquinho, sentimento amargo, ó Deus, toda raiz de amargura seja arrancada, Senhor, para que haja, Jesus, o fluir do teu amor, da alegria, da tua paz. Ó Deus, ensina-nos, Pai, ensina-nos, Senhor, como manifestar, Jesus, o domínio próprio, Pai, a mansidão, Senhor. Que tenhamos palavras brandas para com aqueles que se opõem, para com aqueles, Senhor, e muitas vezes abrem a boca para nos atacar, nos ferir. Jesus, que não sejamos, Pai, ó Deus, meninos nesta hora, mas maduros, Pai, experimentados contigo, Jesus, para entender, Senhor, aquele que é débil na fé, aquele que, Senhor, ainda tem a sua carne muito exacerbada, Jesus. Ó Deus, nós agora, Senhor, abençoamos os casamentos, Pai. Abençoamos, Jesus, ó Deus, as famílias, os filhos, os pais, os irmãos, ó Deus, os avós, os tios. Abençoamos os sobrinhos, os netos. Abençoamos, Senhor, os cunhados, cunhadas, Jesus, os genros, as noras, as sogras, os sogros. Mandamos palavra de paz para as casas, Jesus. Mandamos palavra de reconciliação, Pai. Porque o nosso ministério não é de acusação, de condenação, de morte. É um ministério de reconciliação, de paz, de amor, Jesus. Que o teu amor e a tua paz, a tua alegria, Senhor, inundem as nossas vidas, a ponto de nós levarmos, ó Deus, esta paz, esta alegria, este amor a todos da nossa casa, Jesus. Que haja fartura nas mesas, Pai. Que haja prosperidade nos lares, Senhor. Que haja, Senhor, contas pagas em dia, Senhor. Que haja trabalho digno para o teu povo, Senhor. Que haja famílias, Senhor, bem-sucedidas nesta terra, Jesus. Ó Deus, e que haja cura no físico, na alma, na mente, nos sentimentos. Que as famílias sejam curadas pelas tuas chagas, Senhor. Recebemos a cura de qualquer enfermidade para qualquer membro da nossa família, Senhor.
Recebemos a cura, Senhor, nas relações, a cura nas emoções, a cura nas memórias que foram feridas. Recebemos a tua paz. Recebemos a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Que bom nós sentirmos essa paz, né? E levarmos esta alegria, esta paz para as nossas casas. Louvado seja Deus. Vamos dar um alô para os internautas. Tem muitos irmãos que estão online agora. Então, lá nos Estados Unidos, queremos dar as boas-vindas neste culto para Fort Myers. Minha querida Maria José, não passei em casa, por isso não trouxe o testemunho, mas ele será lido em tempo oportuno. Nem sei se é um testemunho, se é uma carta, eu não sei, mas Deus sabe. Bem-vinda a este culto em Fresno. Imagino que esteja lá o nosso irmão Rui, abençoado, bem-vindo a este culto. Na Espanha, lá na cidade de Valência também, irmãos amados que crescem nesta graça maravilhosa. Em Portugal, irmãos que estão lá em Matozinhos, bem-vindos a este culto. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, bem-vindos todos de Boa Esperança, Itapeva, São Lourenço, Uberlândia, bem-vindos, amados. Do Rio de Janeiro também, Araruama, Duque de Caxias, família abençoada que está lá, do irmão Reginaldo. Rio de Janeiro, bem-vindos todos. Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, bem-vindos. Goiás, na cidade de Goiânia e Porangatu, amados do Senhor, bem-vindos ao culto. Em Paraná, Matinhos, bem-vindos, irmãos que estão lá na cidade de Matinhos. Santa Catarina, Blumenau, povo amado, bem-vindo a este culto. Distrito Federal, os irmãos estão todos lá agora, na escola, em Brasília, bem-vindos, nos vendo lá pela internet, através da internet, participando, recebam aí tudo que nós estamos recebendo aqui também. Na Bahia, na cidade de Embaçaí, todos são bem-vindos. Pernambuco, Olinda, bem-vindo, amado que está em Olinda. Rio Grande do Norte, cidade de Natal, bem-vindos todos. Maranhão, cidade de São Luís, todos são bem-vindos. E aqui no estado de São Paulo, olha o nosso lindo estado de São Paulo. Quantas cidades agora online conosco. Americana, irmãos amados de Barueri, de Bebedouro, Caieiras, bem-vindos, irmãos de Franco da Rocha, de Hortolândia, Ibaté, as nossas irmãs de Ibaté, bem-vindas, Nova Odessa, bem-vindos todos também de Osasco, Ribeirão Preto, vai aqui o nosso beijo para o irmão José Esteban, para a irmã Ângela, que deram um testemunho de restituição, restauração maravilhoso, estivemos juntos ontem. Bem-vindos a este culto, graça e paz. Sumaré, bem-vindos irmãos de Sumaré, de São Carlos, família Ocota, estiveram conosco lá também, o irmão Shoichiro, e, olha eu falando o nome dele errado, e a nossa irmã Creuza, bem-vindos também. Em São João da Boa Vista, bem-vindos todos, irmãos de Sorocaba, todos que estão online, sejam bem-vindos a este culto, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Vamos então à palavra do Senhor, no nosso telão, o tema que nós estamos desenvolvendo já há alguns cultos. Mensagem de hoje é a 7ª mensagem deste tema muito importante e necessário. Obras da carne versus fruto do Espírito. Parte 7. O número que aparece aí no telão é o número da mensagem que você pode pedir por esse número, se essa mensagem falar ao seu coração e você quiser levar para alguém, tá bem? Vamos então à palavra que tem sido a base desse estudo, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 17 em diante. Diz a palavra: porque a carne milita contra o espírito. Há uma luta, irmãos, há uma briga violenta da nossa carne com o nosso espírito. E o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, olha o que luta contra todas aquelas obras da carne. E aquelas obras todas da carne lutam contra o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há força acima do fruto do Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões, com as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar? Deus quer nos falar mais sobre este andar no Espírito e não satisfazer a vontade, as paixões da carne. Elas são terríveis. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus justo, Deus verdadeiro, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor de senhores, único, soberano, aquele que é, que era, que há de vir, o santo, o verdadeiro Deus, aquele que está entre nós, que já se move com poder, com graça, com glória, com majestade. Jesus, nós podemos te sentir aqui. Jesus, nós podemos te perceber pelo Espírito se movendo, Senhor, neste culto. Obrigada, meu Deus, porque nos trouxeste à tua casa uma vez mais. Obrigada por aqueles que estão aqui pela primeira vez. Te louvamos pelos que estão agora pela internet, Jesus, com o coração aberto para receber a tua palavra. Te agradecemos pela inspiração deste tema que tem nos ajudado, Senhor. Ó Deus, a entender a luta em que vivemos todos os dias com a nossa carne, Pai. Obrigada, meu Deus, porque cresceremos ainda mais na tua graça, no teu conhecimento. Obrigada, Jesus, porque estamos melhorando, crescendo, evoluindo, progredindo a cada mensagem. Obrigada, Jesus, porque não somos mais as mesmas pessoas, Pai. Há uma obra acontecendo no nosso interior, que pode ser vista no nosso falar, no nosso agir, nas nossas relações. Jesus, obrigada, Senhor, porque esta palavra não volta vazia. Ela tem que cumprir desígnios, propósitos que o Senhor determinou, Senhor. Nós não estamos aqui soltos. Nós fazemos parte, Pai, de um propósito, de um plano perfeito de vitória. Jesus, que esse plano vitorioso se manifeste na vida de cada um de uma forma intensa, maior do que já foi experimentado, Senhor. E que todos nós, pelo poder da tua palavra, pela unção do Espírito que está em nós, pela autoridade de Jesus, pelo poder que nos foi dado, o poder que levantou Jesus entre os mortos, que nós saibamos, Senhor, subjugar a nossa carne, levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, para que sejamos verdadeiramente em todas as coisas mais que vencedores em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus.
Louvado seja o Senhor. Obrigada, pastora Silmara, está muito inspiradíssima hoje. Glória a Deus. Mais hoje, muito mais. Obras da carne, versus, briga, confronto, luta. Contra o quê? O fruto do Espírito. Aquilo que deve ser a nossa vida como salvos, redimidos, regenerados, convertidos, novas criaturas. Amém? Nós já aprendemos que todo filho de Deus, a partir de Adão e Eva, tem a semente da corrupção. Tem a semente da mentira, do engano na carne. Ou seja, o engano do diabo, daquela serpente que era Satanás encarnado, quando ele danificou Adão e Eva na carne, ele também danificou a todos nós, que passamos a ter também na nossa carne a semente do pecado, a lei do pecado. Então, na nossa carne há uma força. Quando fala que há uma lei do pecado, a lei é alguma coisa que governa, que dirige, que obriga. Então, na nossa carne há uma força, uma lei, um governo que manda a nossa carne pecar. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Então, o que você passa hoje de mal é consequência do que o diabo já fez. Ele danificou o primeiro casal e daí para frente todos pecaram. Todos nós herdamos na carne o pecado. Então, todos nós, crentes em Jesus, sem exceção, nós temos uma luta diária entre o bem que Cristo nos trouxe e o mal que está na nossa carne. O nosso espírito, você já sabe, está perfeito, está completo. Jesus Cristo, na manifestação de Espírito Santo, habita no nosso espírito. Ele se fez um com o nosso espírito. O apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo se une ao seu espírito, vivifica o seu espírito, se funde ao seu espírito, e agora o seu espírito e o Espírito Santo é um, não são dois. Amém? Então, esse Espírito de Deus está no nosso espírito, mas a nossa carne continua estragada, continua danificada. A Bíblia mostra que o bem, que a vida abundante que Jesus nos trouxe, quando essa vida abundante ela é recebida em nosso interior, essa vida abundante, essa obra toda de Jesus, nos dá autoridade para nós não aceitarmos mais o mal que vive em nós. Como não aceitar? O mal vive em nós, não vai sair. A carne não vai se converter nunca. Mas nós, pela autoridade e poder de Jesus, pela obra do novo nascimento, pela semente divina que foi depositada no nosso espírito, nós podemos nunca mais deixar que este mal que está na carne nos governe. Você está entendendo? Que ele nos domine, que ele mande em nós. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 7:21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O meu espírito, a parte de Jesus em mim, aquilo que é certo, correto, o perfeito de Deus, quer fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Eu sou uma pessoa de Jesus, você é uma pessoa de Jesus. Você quer acertar, você quer falar bem, você quer tratar as pessoas bem, você quer fazer o melhor no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Você quer ser honesto, você quer ser fiel, você quer ser firme na palavra, você quer orar, você quer estar em todos os cultos, você quer orar pelas pessoas, você quer ajudar o próximo, você quer fazer as coisas certas. Mas olha o que diz a Bíblia. Ao querer fazer o bem, o que é que nós encontramos? Nós sempre nos deparamos com uma força que é a lei
de que o mal reside em mim. Eu quero fazer tudo certo. Você não quer fazer tudo certo? Lógico. Mas você consegue fazer tudo certo? Não. Nem sempre aquilo que a gente quer fazer de bom, de certo, de agradável, de correto, de obediência a Deus, a palavra de Deus, a gente consegue. Por quê? Porque a gente se depara com uma outra força, a força do bem de Jesus. Faça o bem, quero o bem, vamos fazer o bem. Mas tem uma outra força que vem e diz assim: faz o mal, não faz o bem não. Tropeça aí, mente ali, erra ali. Não faz cara boa não, fecha a cara, fica bravo, xinga, vira as costas, bate a porta, rouba, mente, pega o telefone e fala um monte de coisa. Escreve lá um negócio para ofender lá. Desconta. Você está entendendo o que acontece conosco? Com todos nós, irmãos. Que é pastor, bispo, apóstolo, ovelha, velho, novo. O que acontece? A força dessas duas naturezas que estão em nós. Quantas vezes você disse: eu vou lá, vou falar a verdade. Tem uma circunstância que quando você volta para casa, você fala: gente, eu ia falar a verdade e eu acabei mentindo. Ou então, eu fui para falar uma coisa, eu estava decidido a acertar aquela situação. Eu voltei para casa e não acertei a situação, continua errada. O que foi? Você sabe que o bem é acertar a situação, é ir lá, é resolver, é abraçar, é pedir perdão, é perdoar, é limpar. Mas aí você foi, por que não fez? Porque encontrou o quê? Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Você foi para fazer o bem, mas o mal forçou você a voltar para trás e não deixou você fazer aquilo lá. Quem venceu? O seu espírito ou a sua carne? A carne. Você entendeu o que é o espírito, a luta? Quantas vezes a minha carne e o meu espírito estão em luta? O dia inteiro. Todo tempo. Todo tempo. Todo tempo. Quando esta luta vai terminar? Quando? Só no dia em que o Senhor falar: cumpriu os desígnios que eu tinha para você aqui na terra, agora vem ficar comigo. Só naquele dia que a carne deu o último fôlego. Pronto. Vai ser um piscar de olhos. Piscou o olho, acordou, está no seio de Abraão. Até antes desse piscar de olho, a luta está lá. Carne contra o espírito contra a carne. Às vezes, nós vemos pessoas com 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja fazerem coisas que um incrédulo faz. Você precisa conhecer o que se passa. Essas duas naturezas que guerreiam entre si. É que estas pessoas não sabem que apesar de terem um espírito perfeito, de serem salvas, terem a vida eterna, a sua carne está danificada. Por isso é que nós não podemos confiar na carne. Nunca confie na sua carne. A sua carne, ela te dá cada capote. Você fala: não, eu vou fazer tal. Quando você vê, você não fez nada aqui, você fez tudo errado. E depois você fala: gente, o que eu fiz? O que eu falei? Por que eu abri minha boca naquela hora? E por que eu fui naquele lugar? Ou às vezes, por que eu não fui? Eu devia ter ido. Por que eu fechei aquele negócio? Eu sabia que não era para fechar, agora eu estou enroscada. Você está percebendo? Então assim, não confie nunca na sua carne. E nem na carne de ninguém, logicamente. A carne, quando ela não é submetida a uma estrutura espiritual, aquilo que Deus vem fazendo no nosso espírito, por isso que ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento. É isso que traz estrutura espiritual. E se a nossa carne, ela não é submetida a uma estrutura espiritual, ao conhecimento da palavra, né? Aquilo que é a nossa confissão constante, quando você pega uma palavra que você conhece, se posiciona, mantém firme a sua confissão. Se você não faz isso, o que acontece com a sua carne? Ela fica exaltada. E é nessa carne que o diabo age, armando as ciladas. Às vezes você diz assim: olha, eu vou lá agora, eu vou acertar aquilo com aquela pessoa. Isso não vai mais ficar assim, nós vamos olhar, eu vou olhar nos olhos, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou abraçar, eu vou amar. E o diabo fala assim: ah é?
Então eu vou armar uma cilada para ver se a tua carne está subjugada. Aí você vai e vai até aquela pessoa. Você foi para fazer o bem, para fazer o certo, para fazer o que Deus quer que você faça. Só que quando você chegou ali naquela pessoa, o diabo pôs um energizado dele ali no meio daquela situação, que levou a coisa para o outro lado, desconversou, começou a te irritar, te espetar, e você acabou dando uma resposta para o outro também, e disse, quer saber, deixa isso para outro dia, vou embora para minha casa e tal. Quando você chegou em casa, o que aconteceu? Você foi para fazer o bem, mas a sua carne, ela foi o quê? Inflamada por uma cilada que estava preparada. Porque o diabo não pode entrar em você, não pode te possuir, não pode fazer você falar, não pode. Não pode roubar a sua salvação, não pode apagar nada do que Jesus realizou, não pode reverter nada do que Jesus fez na sua vida. Ele só age na sua vida e na minha se nós dermos lugar para ele na nossa carne. Como? Não é porque ele entra aqui, não. Tudo que ele tinha que fazer de estrago, ele já fez. Mentira, corrupção, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, fofoca, contenda, facção. Já está tudo aqui. Está tudo na carne. Já estragou, ele já estragou lá atrás. E agora? Ele não pode te tocar. Ele não pode chegar perto de você, porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então como ele age na minha vida? Assim, ele sabe do que a sua carne é capaz, porque tem atributos nele, na sua e na minha carne. Então ele diz, eu tenho um jeito de inflamar essa carne, eu preparo os laços. Não foi o que Paulo disse lá no capítulo 6 de Efésios? O que ele disse, né? Ele disse que era para você ficar firme contra as ciladas do... Não é ficar firme contra o diabo, é contra as ciladas. Como é que eu fico firme contra as ciladas? Quando eu vigio a minha carne, quando eu tenho uma estrutura espiritual na minha vida. Porque armar cilada é a área dele, ele é um ciladento. Ele é um estrategista maligno. Ele é um estrategista satânico. Ele é um arapuquento. Tem arapuca por todo lado. Você sabe aquele terreno minado? Bomba. Ele põe bomba no seu terreno. Você pisa nas bombas do inimigo quando você não refreia a sua carne. Se a sua carne está submetida ao seu espírito, à estrutura espiritual, ao conhecimento da palavra, você vive desviando das bombas tranquilamente e sai vencedor. Amém? Então, olha, é importante você saber que o mal que está na carne nunca foi e nunca será erradicado. Nunca vai sair de nós. O que nós temos que fazer é submeter a nossa carne àquilo que o nosso espírito já sabe. Os nossos sofrimentos e problemas são geralmente resultado do mal que já está na nossa carne. A carne não se aperfeiçoa, na carne não há bem algum, a carne para nada aproveita, a carne é um corpo de humilhação, a carne é imunda, a justiça que a nossa carne quer fazer e acha que é certo e errado, Isaías chama de trapo de imundície. Então tudo que vem da carne e da lógica do homem é tudo imundo, não serve para nada. Então se eu não souber disso, eu vou andar às cabeçadas a minha vida toda, apesar de eu ser crente, de eu ter uma Bíblia e etc, etc, etc. Se você não tiver Bíblia, palavra de Deus na sua vida, você pode ser um crente que tem um comportamento horrível, um comportamento igual ao de um ímpio. Está dando para entender? Então, a sua carne tem que receber todos os dias o impacto, a força daquilo que já aconteceu no seu espírito. E você tem que fazer morrer todos os dias essa carne, ou a vontade dela. Ela tem vontade, você diz, não vai não. Ela quer uma coisa que você sabe que... Não! Amado, não sou eu que faço isso. Não é jejum que faz isso. Não é óleo que faz isso. Não é corrente que faz isso. Não é batalha espiritual que faz isso. É você
com a autoridade de Jesus, com o poder de Deus que já está na sua vida, com o conhecimento da sua posição espiritual em Cristo Jesus, é você que fala, não. Ela quer, não. É um treino. Isto aqui é um exercício. Às vezes você se pega assim o dia a dia. Você vai ver que toda hora aparece uma situação. Se você está esperto com esse assunto, você vai ver que surge uma situação no escritório, surge uma situação na fábrica, surge uma situação com o vizinho, surge uma situação no condomínio, surge uma situação no elevador, surge uma situação no banco, surge uma situação com o cliente, surge uma situação lá no comércio, surge uma situação com o seu chefe, surge uma situação com o marido, surge uma situação com a namorada, surge uma situação com o filho, surgem situações o dia inteiro que você tem que ficar esperto. Porque senão, amado, se você não vigiar a sua carne, você está pisando em bomba o tempo todo. E você está se ferindo e está sendo envergonhado e humilhado pela própria carne. Há pessoas que falam muito, há pessoas que agem muito rápido. E essas pessoas normalmente, elas não pensam, a carne é impulsiva e depois ela paga caro por isso. Porque falou demais, porque falou rápido demais, falou sem pensar. Aí depois fica, porque eu não pensei no que eu falei, pronto. Às vezes já se desfez uma amizade, às vezes já perdeu uma oportunidade, já aconteceu uma coisa mais desagradável. Então, é muito sério esta história da luta, né, do nosso espírito com a nossa carne. Se você não lutar contra a sua carne, o tempo vai passando e daqui a uns anos você vai estar cheio de problemas, cheio de decepções, e você ainda vai dizer, como é que eu pude fazer uma coisa dessas? Quando você vê um crente muito frustrado, muito decepcionado, muito cheio de problemas, muito abatido, muito triste, é porque o tempo está passando e ele está acumulando um monte de frutos, ele está colhendo os frutos de plantações que ele fez na carne. Paulo diz em Romanos 8,13, porque se viver de segundo a carne, quer dizer, se a sua conduta for sempre deixando a carne fazer o que ela quer, caminhais para a morte. Você está indo para um caminho ruim. Morte. Às vezes é a morte de um namoro, morte de um casamento, morte de um sonho, morte de um negócio. Quem anda na carne, amado, perde dinheiro, perde a saúde, perde família, perde amigos, perde o marido, perde a mulher, perde os filhos. Quem anda na carne perde amigos, perde igreja. Quem anda na carne perde tudo. Caminha para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, se você todo dia fala, você está morto, velho homem, você foi crucificado com Cristo, certamente vivereis. Como vivereis? Vivereis a vida abundante que Jesus trouxe. Você vai viver a vida plena, a felicidade, a paz, a alegria, a saúde. Você vive desfrutando do fruto do Espírito à medida que você mortifica a sua carne. Está dando para entender? Não adianta falar assim, não, eu quero ser uma pessoa de paz, eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ser uma pessoa longânima, eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu quero ser uma pessoa que tenha domínio próprio, eu quero ser uma pessoa benigna, eu quero ser uma pessoa paciente. Ora, isso está em você, tudo isso já está em você. Agora, querer viver desta forma, tem que mortificar os feitos do corpo, tem que mortificar a carne. Você não pode deixar a sua carne fazer o que ela quer, senão você perde a paz, você perde a alegria, perde o sossego, perde a paciência. Você já viu o crente perdendo paciência? Crente destemperado? Desequilibrado? Olha como é que eu tô, olha como é que eu tô. O que é isso? Carne. Ô, gente, a minha vida tá assim, sabe? Minha vida tá assim. É assim que eu vivo, sabe? Eu vivo assim agora, meu estado é esse. Seu estado é carnal. Vamos transformar numa palavra simples, né? Ai, porque eu acho que eu vou procurar uma ajuda terapêutica, porque... Você acha que vai melhorar? Você vai ouvir um monte de coisa legal, mas enquanto você não subjugar a sua carne, não tem ajuda nenhuma que vá funcionar na sua vida. Ai, ora por mim.
Tem a turma da oração. Orar para a pessoa sair da carne. Ora por mim que eu preciso me segurar. Amado, haja oração. Ora, eu oro, mas quem precisa se segurar é você. Então, isto é uma coisa que nós fazemos. Nós é que refreamos. Não é assim, Senhor, segura a minha carne, né? O que o Senhor responde numa hora dessa? Eu estou no teu espírito, não olha aqui para cima não. Eu sou a tua força, eu sou a tua capacidade, eu sou a tua suficiência, eu sou a tua unção, eu sou o teu poder, eu sou tudo o que você precisa, eu sou na sua vida. Que história é essa de me ajuda? Já te ajudei, já fiz morada na tua vida. Você tudo pode naquele que te fortalece. Então subjuga a carne, cala a boca, tranca a língua, engole a cara feia. Engole o choro, a raiva, a palavra feia. Oh. Amém. Amado, tenha cautela com a sua carne. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, ó, tenha cautela com a sua carne. Principalmente, pastor Fernando, com essa. Aleluia. Amém? Olha, quando a gente diz isso, não é para ninguém ficar bravo com ninguém. Porque se o irmão olha para você e diz assim, tenha cautela com a sua carne. Eu dizer, o que é? Tá na carne. É, porque às vezes é assim, né? O marido vira para a esposa vira para o marido e fala assim, olha, meu bem, tenha cautela com a sua carne. Tá pensando o que agora? Esse não teve cautela nenhuma, não é? Você está entendendo? O que acontece? Vamos falar da realidade. Acontece isso. De repente, um fala para o outro, tenha cautela, e avisando mesmo. Tenha cautela com a sua carne. O que a pessoa, na hora, o que a pessoa tem que fazer? O que tem que fazer? Ter cautela com a carne. Você está percebendo que existe toda hora algum mecanismo que é acionado da carne? Alguma coisa aciona a carne. De repente eu desço e falo assim, A pessoa pode dizer, o que foi? Está me olhando por quê? Perceberam? A nossa carne está o tempo todo respondendo. Agora, se você subjuga a sua carne, olha, podem te olhar, a pessoa pode dizer para você, amado, tenha cautela com a sua carne. Vocês é verdade, é mesmo. Ainda bem que você está me avisando. Glória a Deus que Deus está falando. Tá bom, tô entendendo. Agora, uma coisinha que triscou. Aí vai na livraria, vai lá, tá pronta a minha encomenda. Irmão, só um minutinho. Mas vai demorar? Depois do culto, nem a palavra está segurando a tua carne. Está entendendo? Abraça o irmão. Bispo, pula essa, vai. Você quer ver uma outra carne? Estão falando da carne. A bispa vai pregar desse negócio da carne, vai ficar mandando falar para o irmão do lado. Eu vou ver onde é que eu vou sentar hoje. É carne. Estão percebendo? Não, eu nem vou sentar daquele lado, porque se ela falar hoje, eu tiver que falar para a irmã lá, é carne. O tempo todo nós temos muitas ocasiões e situações que a gente tem que arbitrar. Quem que vence essa luta? O que eu faço com a minha carne? Eu tenho que contar até 10, bispa? Amados, tem casos que tem que contar até 1 milhão. E ficar lá mesmo. E eu ainda tenho que fazer cara boa. Boa, de paisagem para foto. Porque é fácil assim. Não, eu gosto. Eu só falo a verdade. Eu só falo a verdade.
eu já entendi que a primeira coisa que você vai falar, eu vou ofender alguém. Porque só fala esse tipo de verdade. Eu sou uma mulher franca. Quem gostar de mim vai ter que gostar de mim franca. Franca é. Carnal. Essa coisa de tudo em nome da franqueza. Tudo em nome da... Em nome da franqueza tem muita gente que fere os outros, que machuca, que ofende. Então não é franqueza, não é? É carne. Só que usa uma palavra bonita, de efeito, pesada, e o outro fala, é que ela é muito franca, sabe? Muito franca. Vai chorar um mês. Franqueza que faz a gente chorar um mês, não é franqueza. É carne. Então, vamos continuar. Nós estamos vendo algumas das obras da carne, ok? Eu fiz essa introdução aqui, que é para você entender a luta que nós temos. Para quando eu falar de uma obra da carne, você vai, isso não é comigo. Imagina se eu vou, negócio de prostituição, lascívia, impureza. É só ver as fotinhas que aparecem em alguns faces de cristão. É só ver as piadas que alguns colocam na internet. Imoral. Aí não é comigo não, é com você sim, é comigo, é com todos nós. Se você não vigia a sua carne, você está rindo de pornografia. Você está dando risada do palavrão lá, que o teu amigo fala lá, que nem um bobo no trabalho, que ele é bobo. Se você não vigia a tua carne, você está se metendo em coisa que você não sabe muitas vezes, que vai ter consequências para a sua vida. Então nós vamos ver mais algumas obras da carne, que podem se manifestar na vida do crente que não tem este conhecimento, que você está tendo, não é? Logicamente. Ou daquele crente que não se submete à autoridade de Deus, da palavra de Deus, não submete a sua carne ao poder da autoridade de Jesus que já está no seu espírito. Então vamos lá para Gálatas 5, 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Nós já estudamos todas essas. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Quinta passada eu falei sobre ciúmes. Ouça o culto de quinta-feira. E também sobre ira. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre discórdias. Quer dizer que discórdia é uma obra da carne? É. E tem muita gente vivendo em discórdia. O que vocês acham? Tem? Tem crente vivendo em discórdia? Tem. Então tem crente vivendo na carne. É isso que nós estamos falando, não é? E não é para ser assim. Porque viver na carne exalta o capeta. Não glorifica a Deus. Viver no Espírito glorifica a Deus. Então vamos ver no telão a definição de discórdia, né? O significado de discórdia. Discórdia é convivência desarmoniosa. Já entendeu, está na lista das obras da carne. Então, quando nós temos uma convivência desarmoniosa, isso significa que nós já vivemos uma discórdia. Estamos entendendo? Essa convivência desarmoniosa pode ser na família, no local onde você trabalha, no clube, na academia, no seu prédio, com a vizinhança. E agora? Na igreja, se existe uma convivência desarmoniosa, não tem harmonia, não tem sintonia, já existe discórdia. O que mais que é discórdia? Conflito. Não é um conflito. Conflito nós podemos ter. Se eu penso uma coisa, e o diácono David pensa outra, nós podemos ter um conflito de pensamentos. Agora, o nosso conflito de pensamentos não pode prevalecer, permanecer. Senão nós vivemos em discórdia. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, se o diácono David tem a mente de Cristo, se o padrão da minha vida é a palavra de Deus, se o padrão da vida dele é a palavra de Deus, se eu tenho temor a Deus, ele tem temor a Deus, se eu obedeço ao Senhor, ele obedece ao Senhor, esse conflito, ele vai desaparecer. Porque nós temos tudo para alinhar essa ideia, esse pensamento. Os irmãos estão entendendo? Então, não existe o porquê de um cristão permanecer num conflito a vida inteira.
numa convivência desarmônica. Nós temos tudo da parte de Deus, toda a capacidade, condição, meios, conhecimento, toda a força, o Espírito Santo, os anjos, tudo para acertar tudo. Então não viver não ter uma convivência desarmoniosa é viver na carne. É triste dizer isso, porque muita gente vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, sou dizimista, vai embora e convive desarmoniosamente, é carne. Um conflito que permanece, não se chega a um denominador comum, é carne, é discórdia. O que mais que é discórdia? Ai, amados, essa definição o bispinho buscou para mim. Discórdia é desinteligência. Olha, é que no dicionário é uma educação, não é? Porque desinteligência no popular é... Tu dizes. Desinteligência no popular é burrice. Então discórdia, com todo o meu respeito, é uma grande burrice. Discórdia, viver desarmoniosamente para um cristão. Para o mundo não, ele não sabe nada. Mas para você que tem Jesus, é uma grande desinteligência. Discórdia é dissensão, é desacordo, não tem acordo. Que mais que é discórdia? Desavença. Estou de mal, dá o dedinho. Isso é discórdia. Deu para entender o que é discórdia? E o que a Bíblia fala sobre discórdia? Sobre desavença, sobre desacordo, não é? Nós temos que ver o que é isso. Essa separação por motivos esquisitos, né? Por motivos estranhos. Gente, como é que um cristão que tem Jesus, que é amor, não tem a capacidade de promover a harmonia onde quer que seja? E estar em harmonia, ouça igreja, não significa você concordar 100% com o outro. Senão nós seríamos o quê? Um bando de clones um do outro. Você viver em harmonia, você viver em acordo, sem desavença, não significa que nós temos que pensar tudo igual, que nós temos que ter as mesmas vontades, que nós temos que gostar das mesmas coisas. Absolutamente. As diferenças são de Deus. Isso é uma coisa rica que Deus fez, maravilhosa, de nos fazer pessoas muito diferentes. Não há um ser humano, nem na atualidade, nem nunca houve, nem nunca haverá um igual ao outro. Mas o Senhor diz, é para viver em harmonia. Os cristãos têm que viver em unidade. Não é uniformidade, é unidade. Então, em Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, pela transformação do velho homem num novo homem, pela crucificação da nossa velha mulher, estou falando com as mulheres, e agora somos uma nova mulher, somos regenerados, somos lavados, somos perdoados, somos redimidos. Ora, nós temos tudo de Deus, toda a capacidade de Deus para vivermos com as nossas diferenças todas, mas harmoniosamente. Quem crê nisso aqui? Não tem por que viver em desarmonia, a não ser que haja carnalidade. Então, houve uma desarmonia, há um momento em que às vezes nós discordamos uns dos outros. Há momentos em que às vezes nós temos um conflito de decisões. Mas isso não pode ficar a vida inteira. Eu não posso ficar arrumando encrenca para promover ou para perpetuar a desarmonia. Nem numa casa, nem numa igreja, nem no local de trabalho. Eu sou uma promotora da paz, você é um promotor da paz. Eu não posso tirar a paz com desarmonia. Eu não posso ser causadora, por causa da minha carne, de um conflito que não se chega a uma convivência pacífica. Você está compreendendo? É possível, numa igreja de tanta gente tão diferente, porque às vezes no local de trabalho, as pessoas são diferentes, mas elas têm muitas coisas em comum. A idade, o estudo,
a profissão, não é verdade? Um tempo de carreira, vai se agrupando ali. Numa escola, numa sala de aula, se tem muitas pessoas com coisas muito incomuns. Mas numa igreja, não. Nós não fomos agrupados aqui por Jesus pela nossa profissão, pela nossa idade, pela nossa conta bancária, pelo nosso estudo, pelas nossas famílias, pela cidade em que nós nascemos. Não. Foi por desígnios de Deus, por planos perfeitos do Senhor. Ele quis nos unir, Ele quis nos fazer parte do seu corpo. Ele quis que a Igreja Cristo Vive de São Paulo tivesse aquele. Ele buscou, Ele tratou, Ele inseriu no corpo e agora Ele diz, convivam harmoniosamente. Ele não diz, sejam iguais, Ele diz, convivam harmoniosamente. E aí? Isto é sério. Deus está trazendo esse assunto, porque isso é necessário. Ué, mas não vou usar uma palavra. Que raio de igreja? Fala sério, amado. Que as pessoas vêm, mas não tem harmonia. Se não tem harmonia, tem desarmonia. Se tem desarmonia, tem a prevalecência da carne. De alguém ou de alguns. E não pode ter. Tem que aguentar. Tem que suportar em amor. Tem que sujeitar um ao outro. Sujeitar. Sujeita. Em amor. Não é, eu me sujeito. Não, eu me sujeito não. Eu me sujeito em amor. Deus quis assim. Não vou olhar para a carne. Porque se eu olhar para a tua carne, você olhar para a minha carne, amado, tem alguns aqui que a gente se pega de pau. Ué, não é verdade? É verdade, nós somos... na carne não dá. Mas no Espírito, já deu. Aliás, nós vamos sentar no céu uns do lado dos outros. Vamos conviver a eternidade em harmonia. Então comece a ensaiar aqui a harmonia, um do lado do outro. Amém? Vê se você muda de lugar no próximo culto. Desapega. Desapega desse banco. Desapega dessa fila de cadeira. Desapega desse lado de cá. Não, desapega do lado de cá. Muda para lá. Desapega aí do fundão, povão. Mas que medo vocês têm de vir sentar aqui à frente? Pode vir que eu não cuspo. Pode vir aqui. Já tirei o aparelho. Pode sentar todo mundo aqui que eu não cuspo. Desapega. Eu não vou ficar lá na frente. Ela me olha com o olho assim. Tinha uma irmã que disse, quando o anjo da igreja olha, eu quero me enfiar embaixo do banco. Eu disse, que anjo? Ah, você? Eu sou o anjo da igreja. Eu olho para você, eu nem vejo você no culto. Não, o seu olho é penetrante. Eu falei, você já pensou que é o olho de Deus, filha? Que é Deus que está penetrando quando Ele está falando? Eu tenho hipermetropia, não enxergo a cara direito de ninguém. Mentira, não é nada disso. Eu enxergo todo mundo. Principalmente os do fundão. Eu enxergo. Bispo, o que você tem contra o fundão? Nada. Só gostaria de ver mais perto de nós e todos os irmãos vivendo harmoniosamente, uma vez ou outra, com os lugares alternados. Não pode? Pode. Já viu aquele irmão que ele senta num lugar e o outro vem chegando para sentar e diz, eu posso sentar aí? Aqui está guardado. Está guardado para quem? Está guardado aqui para o meu amigo que vai chegar às 8 depois do louvor. Que carne. Bom, vamos ver uma situação bíblica de discórdia. Bispa, mas teve gente santa na Bíblia que discordou? Teve. Eu podia pegar um montão aqui, mas eu vou pegar um caso na graça.
Atos dos Apóstolos 15, 37 a 40. Ixi. Deixa eu te contar o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo tinha a turma dele, da graça de Deus, os que tinham sido cortados pela graça. Não era Pedro, Tiago, mais... Não era Pedro, Tiago, João, não. Era a turma da graça, tá? Que não é aquela turminha que vai fazer, aqui da igreja, vai fazer o evangelismo. Mas tinha a turma de Paulo. E Paulo ia fazer uma viagem daquelas missionárias dele. E aconteceu uma coisa muito estranha. Os amigos mais íntimos de Paulo eram Barnabé, Silas e um tal de João Marcos. Ok? Esse era da turminha mais chegada. E tinha os outros. E eles iam fazer uma viagem. Agora olha o que acontece aqui. E Barnabé queria levar também a João. Esse João é João Marcos. Tá? Chamado Marcos. Barnabé disse, Paulo, vamos levar o João Marcos com a gente na viagem. Olha só o que aconteceu no 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ouça o que está acontecendo aqui. Barnabé disse, vamos levar o João Marcos com a gente. Paulo disse, eu não acho justo levar esse camarada. Mas por que você não acha justo levar ele com a gente? Ele é da graça, ele é um abençoado, mas ele não vem acompanhando a gente. Ele não está junto desde lá da Panfilha, agora você quer enfiar ele na viagem para ele ir junto com a gente? E agora? Dois abençoados na graça de Deus, discutindo, um queria levar, o outro não queria levar. Parece uns casos assim, deixa para lá, vamos lá. Versículo 39 diz o quê? 39. Houve entre eles, talvez nunca tivessem prestado atenção nisso, né, irmãos? Houve entre eles tal desavença. Desavença é um dos sinônimos do quê? Discórdia. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Gente. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Sabe o que aconteceu? Chipre. Sabe o que aconteceu? Barnabé pegou o moleque que ele queria levar e falou, olha, nós vamos pregar para lá então. Deixou Paulo. A desavença foi tanta. Paulo foi tão duro naquilo. Ele não amoleceu não. Ele disse, eu não vou levar esse camarada. E Barnabé disse, ok Paulo, eu levo ele comigo, nós vamos para o outro lado. E no versículo 40 diz assim, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, pensa que ele ficou chorando? Ele pegou Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ou seja, cada um foi para um lado. E depois, bispa, qual é o resto da história? Leia na sua casa que você vai ver que coisa linda. Uma desavença entre duas pessoas da graça de Deus. Não dava naquele momento para eles andarem juntos. Sabe o que acontece? Deus aproveita aquela desavença e torna em bem. Porque Ele providenciou que houvessem duas pregações da graça em dois lugares. E até um só, formaram-se dois novos grupos. E sabe o que acontece lá na frente? Paulo escreve uma carta e ele fala assim, Barnabé, me traz o João Marcos que agora ele me é útil. O que significa isso? Que existe um momento, às vezes, em que há um conflito, em que há uma discórdia por causa de uma decisão, por causa de uma direção. E nesse momento, em paz, tem que se procurar um caminho. Às vezes não dá para ficar junto no momento do conflito, para não se pecar, para não se ferir, para não se machucar, para não se magoar. Esse Barnabé era muito sábio, ele era um homem muito amoroso. Ele viu que se ele forçasse a barra, o negócio ia ficar ruim, aquela viagem ia ser trágica. Por quê? Por causa dos temperamentos dos dois. O temperamento de Paulo era muito difícil. Paulo era colérico. Salvo, regenerado, transformado, sim, mas com características muito do temperamento dele. E o João Marcos era meio
Tanto que ele parou lá, a viagem lá na Panfilha, não sabemos por que motivos ele não acompanhou, não sei se ele ficou dormindo, se ele foi fazer uma outra coisa, mas ele era um bom menino, ele era da graça, ele também tinha um chamado, ele também era um pregador da graça, mas os temperamentos estavam conflitantes. Então Barnabé, apaziguador, ele podia falar: ô João Marcos, esse Paulo é um casca grossa, não quer te levar. Ó a carne, pondo lenha na fogueira, você está vendo? Ele não fez isso. Ele podia falar: ó Paulo, eu sou da tua turma, você é mais importante. Deixa esse moleque aí mesmo, ele é muito bobo, não veio com a gente. Não. O que fez Barnabé? Paulo, é o seguinte, eu não vou deixar ele sozinho. Ele é mais novo, ele precisa de uma força, papai, precisa de direção. Eu vou com ele lá para Chipre. E você tem o Silas aí, que é gente fina, que te entende melhor. Vai com ele para lá. Como falta na obra de Deus Barnabés. Como falta na obra de Deus apaziguadores. Como falta às vezes numa família, uma pessoa que diz: esfria um pouquinho, vai estudar, ou vai ver um filme de cinema, depois a gente volta. Como falta alguém que naquela hora do conflito, sabe, esfrie tudo, dá uma direção, porque depois Deus vai fazer cooperar. Se não há carne imperando, se há ali sensatez, se há ali posturas espirituais, aquilo vai ser revertido e vai virar em bênção como virou. E lá na frente é João Marcos que fica com Paulo no final, quando ele está preso, quando ele está doente, quando ele está com um monte de coisa. Ele diz: me traz aquele menino que agora... Tudo bem, os anos se passaram, talvez Paulo também mais flexível pelas circunstâncias, enfim, o que ele tinha passado, mas ali era a hora. Nós precisamos ter esse entendimento, amados. O que não pode haver é guerra, é conflito, é desacordo por causa de doutrina, por causa de um valor de Deus. Isso não. Nós não negociamos os princípios bíblicos, nós não negociamos valores espirituais, nós não compactuamos com aquilo que Deus não compactua. Nós não vamos compactuar com aquilo que não for a doutrina da graça de Deus. Agora, dentro da doutrina, se nós todos estamos, né, do mesmo lado, falando a mesma coisa, entendendo a direção, às vezes há um temperamento que não dá para ficar muito perto, muito junto. Isso é real, acontece comigo, não acontece com você não? Você não identifica às vezes um cristão, uma pessoa super abençoada, maravilhosa, amada, tal, mas que com o seu temperamento tem uns... Então assim, para não ficar toda hora contando até 1 milhão... vai trabalhar com ela, eu trabalho com ela, a gente está em paz, fazendo a obra do Senhor, em paz. Quando a gente se vê, oi, beijo, me liga, tudo bem. Agora, não dá, amada, para ficar ali forçando uma barra e em guerra, sabe? Em guerra, num conflito. Não, esse cara me incomoda, essa pessoa me irrita. Se é temperamento, você tem que subjugar a sua carne, procurar aquietar aquilo e deixar a coisa correr. Amém? Está identificando alguma situação próxima a você? Esse é o objetivo da mensagem. Então, parecia ali ser a única solução para o problema. Agora, separação por motivos doutrinários é outra coisa. Veja comigo 2 aos Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, agora é outra situação. É alguém que não concorda com aquilo que você crê. É alguém que não concorda com a graça que você vive. Notai-o, preste atenção. Nem vos associeis com ele, para que fique o quê? Envergonhado. Gente, vocês sabiam que a Bíblia fala que a pessoa tem que se sentir envergonhada? Ela tem que se sentir envergonhada. Se a pessoa se opõe às coisas de Deus, se a pessoa se opõe a um chamado de Deus, se a pessoa se opõe a uma revelação divina, se a pessoa se opõe à obra do Senhor, ao que Deus está fazendo, essa pessoa tem que ficar envergonhada. Ela tem que ser notada e tem que fazer o quê? Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. É a Bíblia que está dizendo o que tem que fazer. Fala, meu irmão, é irmão, isso foi escrito por uma igreja, é um outro crente, mas é um outro crente que está falando, não é bem assim, eu não concordo com isso que a bispa está pregando, nota bem quem é, e não se associa, não é para bater nele, não é para xingar, não é para pôr no YouTube, é para fazer o quê? Nota e fala, olha, amado, não dá,
Você não concorda com aquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está mostrando. Tem outro versículo? Tem o 15. Todavia, não o considereis por inimigo. Não é seu inimigo, é seu irmão em Cristo. Vai morar no céu. Mas advertiu como irmão, como irmão. Meu irmão amado, senta aqui. Você está doido. Minha irmã amada, que é isso? Você está na carne, está na contramão do Senhor. Não entendeu? Fique lá, já anotei quem é. Vamos dar um tempo. 2 de João, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. A palavra é muito dura com relação. Isso aqui não é. Isso aqui, olha, isso aqui não é obra da carne. É isso que eu quero deixar bem claro. Isso aqui é posicionamento cristão, posicionamento bíblico. Porque senão a pessoa fala assim, por que eu estou mostrando os dois lados? O que acontece, pastor? A pessoa diz assim, olha, eu vou receber hoje na minha casa, eu vou fazer um chá à tarde, vão todas as minhas vizinhas espíritas. E a gente diz, que legal, você vai falar da graça, do amor de Deus. Eu não vou nem abrir minha boca. Vou ficar na minha. Eu não quero, o quê? Qual é a palavra que nós estamos estudando? Hã? Eu não quero discórdia com a vizinha. Ah, é? Isso não seria uma discórdia. Isso seria um posicionamento, porque é o que é a base da sua vida, daquilo que você crê. Isso não é discórdia, isso é posicionamento. Agora, eu faz de conta que eu não estou vendo o erro, o pecado, o que Deus abomina, o que é errado, porque eu não quero entrar em conflito. Esse tipo de conflito é inevitável. Lógico. Nós somos pessoas que, pelo que cremos, entramos muitas vezes em conflito com as pessoas que não creem naquilo que nós cremos. Não é para sair no braço, não é para brigar. Mas a palavra de Deus diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Não fique... Lá no serviço, o cara tá, eu sou um bandista, o outro tá, eu gosto de pirâmide. E o crente lá para disfarçar, ele fala, eu também, de vez em quando, tomo uns passos. Tudo bem, eu sou ecumênico. Ecumênico? Não quero discórdia. Eu ouvi a bispa falando que eu não posso ter discórdia. Não. Nesse caso, não é discórdia. Nesse caso, é aquilo que você crê. É honrar o teu Salvador, o teu Senhor, o Deus da tua vida, aquele que te buscou das trevas, pôs para a maravilhosa luz, mudou, né, a sua vida. O velho homem foi crucificado, você é uma nova criatura. Você não vai falar isso? Você não vai falar desse Deus porque você não quer discórdia? Discórdia é outra coisa. Discórdia é quando nós estamos todos juntos, crendo na mesma direção, na mesma família. Deus colocou em família. Ele sabe por quê? Que aquele é mãe, pai, filho, irmão, filho. Ele sabe por quê? E ali nós vivemos num conflito constante interno, todo mundo se espetando. Aí é obra da carne. E tem mais um, que é Romanos 16, 17, que diz, é isso? Não é o 11. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Então a Bíblia chama as obras de quem não crê no que você crê de obras más. Se você faz de conta e tudo acaba em pizza, você está dando as boas-vindas, você não está se posicionando. Você está se tornando cúmplice de tudo aquilo que é uma grande heresia, um grande pecado contra Deus. Entendemos? Amém? E eu encerro com Romanos 16, 17, que diz assim, vamos lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Às vezes tem irmãos que provocam divisões na igreja e escândalos, mas não por causa da doutrina, por causa da carne dele. É diferente. É esse que você vai chamar como irmão e vai exortar. Vai falar, amado, isto é uma coisa. Agora, você tem que notar aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Agora é outra coisa. Destes, o que você tem que fazer? Afastai-vos deles. Eu não sabia. Pois agora você já sabe.
Não adianta, amados. Como é que nós vamos conviver com pessoas que creem num capeta? Como é que nós vamos andar juntos? Como é que nós vamos receber em casa? Como é que nós vamos compartilhar os nossos sonhos, as bênçãos, as nossas lutas com uma pessoa que é energizada pelo capeta? Que é cheio de coisas orientais, que está lá no alfa, entrando em alfa, que curte meditação transcendental e que vai buscar lá nos gurus lá da Índia a sua inspiração. A Bíblia diz que é em desacordo com a nossa doutrina, que nós aprendemos. O que nós temos que fazer? Afastar. Não é para brigar, bater, matar. É para afastar. Afastar é não ter comunhão. Entendemos? Agora, isso não é carne, isso é postura. O que é uma obra da carne? É diferente. É quando nós, da mesma família, da mesma fé, da mesma graça, nós começamos a deixar a nossa carne provocar essa divisão. Entendemos? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você encerrando o culto. Você vai acabar com as discórdias na sua casa. Se você ainda vê discórdia na sua casa e não acabou, eu sei que muita gente nessa hora diz, bispo, é que você não sabe aquela pessoa como está na carne. Eu vou falar uma coisa que pode pegar agora, mas aquela pessoa pode estar na carne, mas você está também. Porque você está ouvindo esta palavra. Mas eu vou esperar que ele faça primeiro. É carne. Vai você. O Espírito de Deus lhe dá autoridade, lhe dá direção para você ir lá e acabar com a discórdia. E como é que você acaba com a discórdia? Não vai chegar em casa e dizer, escuta aqui todo mundo, hoje acabou a discórdia nessa casa. Será? Ouça, carne não vence carne. Amor vence tudo. Amor vence qualquer carne. Amém? Ame. O que eu faço na hora da discórdia? Ame. Abrace. Cubra. Beije. Mas está quente demais. Aquieta. Dá uma volta. Volta. Abraça. Acerta. Isso é cristianismo. Isso é a graça de Deus. Amém? Assim é que você tem que viver. Andando no Espírito. Feche seus olhos. Pastor Fernando, vem me ajudar. Acabar. Bispo Rai. Pai amado e bendito. Deus, Tu estás nos ensinando a viver nesta igreja, Pai. Tu estás nos ensinando a tratar de situações que são cotidiano das nossas famílias, muitas vezes, Pai. O Senhor está nos ensinando, Pai, o que fazer quando voltar de um culto. O Senhor está nos ensinando como tratar aquela pessoa que ficou em casa. Muitas vezes, Senhor, não é nem carne, porque talvez não seja nem nascido de novo. Está morto em delitos e pecados, espiritualmente ignorante. Jesus, somos nós que estamos ouvindo esta palavra. Jesus, somos nós que estamos aprendendo como refrear a nossa carne. Somos nós, Pai, que estamos ouvindo a Tua voz a nos dizer que o fruto do Teu Espírito está no nosso espírito e é maior. Somos mensageiros da paz. Somos embaixadores do Teu amor. Glória a Deus. Somos portadores de alegria. Somos instrumentos da Tua bondade, Pai, da Tua longanimidade, da Tua benignidade. Pai, somos cristãos. Temos domínio próprio, sim, Senhor. Graças a Deus. Glória. Paizinho, nós somos como o Senhor, Jesus. Mansos,
Então manifesta a mansidão. Ó Jesus, se alguém está entre nós, ou pela internet, que tem sido áspero, que tem tido aquele pavio curto, Jesus, que tem respondido imediatamente, sem pensar na carne, dando respostas ásperas, Jesus, te manifeste agora, Senhor, a mansidão do teu Espírito, que manifeste agora o domínio próprio, o controle, o autocontrole, Jesus. Que cada um que se chama pelo teu nome possa mostrar quem é Jesus de verdade, Senhor, pelo fruto do Espírito Santo, Pai. Que haja sorriso nos olhos, nos lábios, que haja rostos que transpareçam a tua glória, a tua luz. Tira, Jesus, a ira, tira, Jesus, a raiva dos corações dos crentes, Pai. Coloca a honestidade no falar. Coloca, Senhor, emoções corretas nos corações, pensamentos justos, Pai. Tira todo julgamento, tira toda crítica ferina, Senhor. Tira, Jesus, os conceitos pré-concebidos, Pai. Tira, Jesus, as ideias que fecham questão a respeito de pessoas, a respeito de situações. Nada é do jeito que nós achamos que é, Senhor. A nossa justiça é trapo imundo, Pai. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o justo juiz. Tu tens as nossas causas nas Tuas mãos. Então ajuda-nos, Pai, a viver decentemente, a viver com ordem. Por onde nós andarmos, nós precisamos brilhar. Não ser treva por onde andarmos, mas ser a Tua luz, ser o Teu tempero gostoso na nossa casa, ser o Teu tempero tão gostoso e saboroso no nosso local de trabalho, ser esse tempero gostoso aqui na igreja, Jesus. Ensina-nos, Pai, a dominar a carne em cada circunstância. Os apelos são muitos, Senhor, para que a carne haja. Mas nós, pela autoridade do Teu nome, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, nós agora determinamos, nós declaramos que a nossa carne está sem força, que a nossa carne não tem mais força, que ela está totalmente anulada, e que nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, mostraremos Jesus Cristo nas nossas vidas, no falar, no agir, no viver o dia a dia. Em todas as oportunidades, Satanás será envergonhado através da nossa vida no Espírito, Pai. Leva-nos para uma semana espiritual, Pai. Leva-nos, Pai, porque assim venceremos todas as coisas, Jesus, e jamais seremos envergonhados. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. E a maior vitória que o Teu povo pode ter hoje, Pai, é não deixando ser a carne a grande vilã, aquela que reina. Não, quem vai reinar é o Teu Espírito em nosso espírito, Jesus. Para a glória do Senhor, que se cumpra esta palavra na vida de cada um que está aqui, cada família que está aqui representada e quem está pela internet. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Te damos graças e glórias, te agradecemos por esta noite, te louvamos, ó Pai, por esse culto, por essa palavra que veio trazer sabedoria, Jesus, ao nosso coração. Ó Deus, obrigado, Jesus, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, obrigado por ter nos preparado, Jesus, esse verdadeiro banquete espiritual nesta noite. Obrigado pela vida da nossa bispa, Jesus, obrigado pelo ministério que Tu nos plantaste, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus.
esse ministério que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a instrução das tuas ovelhas, ó Pai. Te louvamos pela vida do nosso abençoado apóstolo Jesus, por toda a sua família, ó Deus. Te louvamos pela igreja Cristo Vive de São Paulo, ó Deus. Te louvamos porque nós somos inseridos num corpo, Jesus, bem ajustado, no qual tu és o cabeça. Um corpo que segue, Jesus, na tua direção, ó Deus, que cresce no conhecimento da tua palavra, ó Deus, que sabe, Jesus, que na nossa carne bem algum habita, mas que o nosso espírito, esse sim é perfeito, porque ele é um com o teu Santo Espírito, Jesus. Graças te damos, ó Deus, pelos ensinamentos, pelas instruções recebidas nessa noite. Declaramos, ó Pai, que o teu amor, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Os amados do Pai digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Se você puder, cante conosco. Precisa sair, fique à vontade. Nosso espaço gourmet já está a postos, lhe esperando para um lanche. Olhe o irmão, abrace, sorria. Você conhece o fruto do Espírito, deixa fluir da sua vida. Diga para alguém: receba o meu amor.
o fruto do Espírito se manifestar. Ame, ame, sorria, seja alegre.